Tem que ficar bem próximo dele. Tá, mas aí eu vou ficar meio de... Olá, graça e paz, na paz de Jesus. Estamos de volta aqui com o propósito de nós compartilharmos nessa noite esses nossos estudos que têm um propósito de informações que trazem ajuda à nossa saúde mental ou espiritual também. E, na verdade, também tem a ver com saúde física, porque se nós não tivermos uma boa saúde mental, então nós vamos ter problemas no nosso corpo físico, saúde física também. Eu vou orar agora e pedir que Deus venha nos orientar, nos abençoar, dar ouvidos para ouvir, entendimento para entender e inteligência para nós compreendermos. Né? Obrigado, Senhor, pelo dia que tu nos deste hoje, Jesus, pela manhã e pela tarde. Obrigado, Jesus, pelo Espírito Santo, que ele é presente na vida da igreja, que é o nosso amigo pessoal. Obrigado, Jesus, pela tua palavra, Senhor, que está em nosso coração, guardada, Senhor, para que possamos ter essa consciência da tua existência no universo e possamos te obedecer e crer, Senhor, que a tua palavra ela nos dá segurança, Senhor, e faz sermos sábios e inteligentes para vivermos nesse mundo aqui. Agradeço por cada pessoa que pode estar presente conosco, estar nos ouvindo, estar nos assistindo, compartilhando, Senhor, neste momento no qual vamos compartilhar ou em outros momentos, Senhor. Agradeço, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Muito obrigado por estarmos aqui, pela tua presença, pela sua presença, pelo motivo de termos esse tempo agora que queremos compartilhar com você de informações que são úteis para a nossa vida do dia a dia. Também quero pedir desculpa por estarmos agora, nosso horário seria 9 às 21 horas, mas tive que me ausentar e não pude estar no horário que eu prometido, mas vamos procurar ser um pouco mais breve as nossas informações nessa noite. Amém? Nós estamos falando sobre a qualidade de vida, não é mesmo? A qualidade de vida que nós estamos falando é você aprender que está nesse mundo aqui de passagem e ter uma vida saudável, ser feliz. Não pelo que tem, não pelo que possui, não pelo que é, muitas vezes. Porque às vezes nós achamos que nós seríamos felizes se nós tivéssemos bastante bens materiais, se nós tivéssemos dinheiro, se nós tivéssemos, um status, nós fôssemos reconhecidos pelas pessoas. Achamos que nós seríamos felizes se nós nunca tivéssemos tribulação, nem luta nenhuma, nunca tivéssemos realmente passado por deserto, nunca tivéssemos perda. E a gente acha que esses são nossos pensamentos, ideia de sermos felizes. Mas a felicidade está dentro de nós. Nós podemos ser felizes mesmo não tendo essas coisas. Mesmo não tendo recurso, não tendo status, não tendo dinheiro, não tendo nome, não sermos aplaudidos. Mas a nossa felicidade nesse mundo aqui, sermos felizes, vivemos em paz, vivemos bem, temos a saúde que desejamos cada dia para termos uma boa qualidade de vida, independente de muitas coisas que nós pensamos que poderíamos ter e ser felizes. Amém? Eu quero falar hoje da beleza da criação de Deus em todo o universo. Você já parou para pensar o que o universo representa para a humanidade? Você já parou para pensar quem criou esse imenso universo? Você já parou a pensar que será que tudo que nós podemos ver, compreender e a ciência descobrir, será que é obra de um acaso? Ou existe uma mente criativa, criadora, inteligente que criou
cada partícula do menor partícula do universo, que foi um ser inteligente que criou. Então, nós olhamos para esse lado e compreendemos que não somos obra de um acaso. E o universo em si, ele é formado por um projeto de Deus. Quando falamos Deus, como podemos explicar Deus? Não podemos explicar Deus. Nós podemos estudar da ciência, né? Que é a teologia, mas a teologia é uma ciência, mas ela é uma ciência inverificável, porque não tem como explicar a existência de Deus. Tem como provar, sim, naquilo que podemos compreender que o homem não pode explicar. E nosso assunto, iniciando a beleza da criação de Deus em todo o universo. Quando compreendemos que a menor estrela, ou a maior estrela que o homem descobriu, ela se encontra tão longe, e que hoje o homem já conhece anos-luz. Não tem nem como explicar essa distância, mas já conhece. Ele tem como alcançar esses lugares tão longe que o homem jamais poderia chegar lá um dia. Então, nós vemos que existe um mundo belo, lindo, que nos fascina em tudo aquilo que Deus criou. E que precisamos desfrutar dele. Deus, quando criou essas coisas, tudo que nós podemos ver, até mesmo, amados, a beleza do universo. Você já se encontrou em pleno verão, em algum lugar, onde não há iluminação artificial feita pelo homem, que você pode deitar em uma grama, ou deitar em cima em uma praia à noite e contemplar a beleza que há nesse universo a olho nu. Isso sem termos aparelho, um instrumento que alcança muito mais, muitas vezes, além da nossa visão. A gente fica fascinado quando nós começamos a descobrir as coisas tão belas que existem nesse universo, que nos fascina, que mostra uma beleza da criação de Deus. E eu gosto muito do Salmo 19, porque o Salmo 19 ele diz que o céu proclama a glória de Deus. Eu posso compreender esta glória manifestada através da própria natureza que se revela. Quando nós falamos aqui que existe um mundo belo, lindo, que nos fascina em tudo aquilo que Deus criou, que precisamos desfrutar dele. Quanto necessário, devemos fazer um tratamento médico, psicológico, psiquiátrico, ou outro profissional que seja necessário, mas nunca esquecer que somos agentes de mudança e também de transformação. Eu disse que nós somos agentes de mudança e de transformação. Eu não quero falar sobre religião, mas não encontramos na Bíblia a transformação que Deus pode fazer no ser humano. Por isso, há uma mudança no ser humano quando ele conhece a palavra de Deus. Então ele começa a compreender essas coisas que estamos falando, porque ele se torna um ser inteligente. Mas nunca esquecer que somos agentes de mudança e de transformação. Eu e você somos um milagre. Nós falamos semana passada do eu. O que o eu representa para nós? O eu é aquilo que existe dentro de nós, nós temos. O eu é aquilo que somos, é aquilo que a palavra de Deus diz que somos. Só para lembrarmos, o eu é a nossa identidade, a nossa personalidade, a nossa determinação. É a nossa vontade, o nosso querer, é a nossa ação e o responsável pela nossa motivação consciente. O eu está vivo dentro de nós. O eu é aquilo que somos. Então determine ser feliz. Não viva mendigando o pão da alegria de viver e sorrir para a vida. Às vezes nós não temos prazer de viver. Passamos anos e anos sendo pessoas infelizes. Lembre-se que estamos de passagem aqui neste mundo. Tenha as coisas ruins do passado como um pesadelo de uma noite que acordou. Às vezes ficamos lembrando do nosso passado e nunca esquecemos que ele é uma passagem que passou para a nossa vida. E é uma história que pode ser reescrita. O mundo em que estamos vivendo
Vivemos numa sociedade livre, mas nunca houve tanta gente presa na área da emoção. Eu quero falar um pouco sobre esta área da emoção, que é algo tão importante para que nós sejamos pessoas, né, que possamos entender realmente daquilo que somos. Eu disse que vivemos numa sociedade livre, mas nunca houve tanta gente presa na área da emoção, da ansiedade, da impulsividade, do medo, da intolerância, da timidez, da irritabilidade, do estresse, a preocupação com o amanhã, não está satisfeito, sempre querendo mais e com excesso de atividade. Nossos educadores cometem grandes erros, preparam o homem para dominar o mundo exterior, o mundo de fora, mas não têm preparado o homem para dominar o mundo interior, o mundo de dentro. Por isso vivemos numa sociedade doente, sem desfrutar da beleza que há na vida. O que é a vida? Você é a pessoa que é a vida? Quando eu olho para a palavra de Deus, que eu vejo Jesus, Senhor da vida, autor da vida, a Bíblia diz que a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Jesus é o Criador dessa luz, desta vida, que pulsa em nosso ser. Quando compreendemos o valor da biologia, para ela determinar muitas vezes seres, as espécies, o que elas têm, o que elas contêm, eu fico muitas vezes assim, maravilhado de ver essa beleza da a ciência descobrir aquilo que muitas vezes nossos olhos não podem descobrir. Você olhou para uma formiga tão pequena, como ela vive, não se preocupando muitas vezes do seu dia a dia. Quando olhamos para os pássaros voando, eles estão tão despreocupados, mas tão felizes, tão alegres. A gente não vê, você encontrou algum passarinho morto em algum lugar? Você pensou que esses seres tão maravilhosos que Deus criou, todos eles são tão importantes para nós aqui nesse mundo aqui, até mesmo para nós analisarmos a nossa vida. A gente vê as borboletas, eu não vendo elas caminham, estava vendo sobre as borboletas, elas caminham milhares e milhares de quilômetros voando para um determinado lugar. Os peixes andam milhares de quilômetros para algum lugar. Quem dá inteligência a eles? Você já pensou realmente nossos, nossos, os seres criados por Deus, como os peixes, muitas vezes, que desovam em algum lugar, eles largam as suas ovas ali, suas ovinhas ali, são milhares, milhões deles ali. E ele, a própria água, a temperatura da água, ele sabe onde vão colocar seus ovos ali. E aí eles colocam ali e vão embora. E depois nasce aqueles peixes tão pequenos, que é quase impossível ver os olhos nus. Mas eles se formam, crescem, e mais tarde servem de alimento para o homem. Mas quem se preocupa com ele? Quem os alimentou? Quem deu esta vida para eles? Quando vemos realmente os seres mesmo formados, por exemplo, nós pegamos um ovo, qualquer ovo, por exemplo, que tem uma clara e tem a gema, tanto a gema como a clara é importante para nascer uma avezinha. E assim vamos descobrir a beleza daquilo que Deus criou. E nós, muitas vezes, somos pessoas que poderíamos ver muito, muito melhor e muito mais felizes. Nós vivemos uma vida doentia. Por que somos doentes? Porque vivemos doentes. Porque não conseguimos descobrir muitas vezes como sermos pessoas saudáveis e pessoas não doentes nesta área que muitas vezes nós podemos não adoecer. Sabemos que tem parte do nosso corpo que não tem como nós protegermos de enfermidades. Não tem como deixarmos de ser doentes. Nós estamos nesse mundo aqui, Jesus orou por nós, dizendo, Pai, eles estão no mundo, mas eles não são do mundo. Guarda em teu nome que me deste.
entendo que Jesus, orando por nós, ele quis dizer para nós que nós comemos a mesma comida que as pessoas comem, tomamos a mesma água que as pessoas tomam, alimentamos os mesmos alimentos que as pessoas se alimentam, então respiramos o mesmo ar que as pessoas respiram, então nós estamos aqui nesse mundo como um todo. Estamos sujeitos a tudo. Mas tem coisas que nós podemos nos proteger, como a nossa mente. Nós falamos semana passada que muitas vezes nós estamos entulhando de informações na nossa mente que vai trazer doença para nós. Nós estamos tão preocupados com o dia do amanhã que, terminando de fazer uma coisa hoje, já estamos preocupados com o amanhã, que ainda nem anoiteceu, já estamos preocupados com o dia do amanhã. Jesus disse que os passarinhos são cuidados por Deus. As árvores do céu são cuidadas pelo Senhor. Então, claro que nós temos que lutar nesse mundo. Temos que estudar. Temos que trabalhar. Temos que ir o melhor. Temos que criar. Temos que constituir família. E outras coisas mais que necessárias para termos pessoas felizes também nesse mundo aqui. Como a família é algo tão especial para o homem que Deus criou como um instrumento de alegria e felicidade. A instituição criada por Deus não é um acaso, não é para o homem viver uma vida infernal, mas para que o homem vivesse bem nesse mundo e feliz com a sua família. Mas quantas vezes estamos infelizes? Porque não há felicidade no meio da família. Você sabe por quê? Porque não podemos, não aprendemos ainda a compreender como viver bem nesse mundo. A Bíblia, ela é cheia de informações para nós. Um exemplo que eu dou para você. Bom, eu evitar discussão. Então, o que faço? Eu aprendo a me determinar ou dominar as minhas emoções, os meus comportamentos, domínio próprio. A Bíblia fala também que palavra dura suscita ira, a branda quebra o furor. Então, se as pessoas muitas vezes vivessem com educação dentro de casa, pai, mãe, filhos e pais, então com certeza o mundo seria diferente. As famílias seriam diferentes. Então, são os princípios criados por Deus que vamos abençoar. E nós falamos ainda agora aqui sobre as doenças mentais. Ela existe. Por quê? Por causa de muitas vezes excesso de preocupação, de atividade. Por isso vivemos muitas vezes irritados, estressados, somos intolerantes. Estamos tão preocupados com as coisas, somos impulsivos, vivendo uma vida de ansiedade. As nossas emoções nos dominam, o nosso pensamento traz doença para nós. Por que isso? Por causa daquilo que não aprendemos a como realmente viver essa vida de paz e de bem. Quantos nunca perguntaram para si mesmo, por que eu existo? De onde eu vim? E para onde eu vou? A vida permanece após essa vida? Tudo isso existe? E como veio existir? Quem me dá a explicação para todas essas coisas, essas perguntas? Ou para elas não existe resposta? Muitos investem em muitas coisas como motivo de vida ou morte, mas não investem em aquilo que é mais importante, que é estar dentro de si, a paz, o prazer de viver, o apreciar as coisas belas que dão saúde, valorizar a vida não pelo que gostaria de ter, mas pelo aquilo que a vida lhe oferece. Eu quero terminar aqui com uma informação para nós que muitas vezes não conseguimos ver. Eu falei agora de olhar para os animais, para os seres em volta de nós. Falei agora das aves do céu, das nuvens que passam e que a gente não consegue apreciar. A gente não consegue apreciar o sorriso de uma criança. Às vezes temos famílias, nossas famílias muitas vezes nunca viram em nós sorrisos de alegria. Nunca viram nós compartilharmos com ela. A nossa família muitas vezes nunca viram
termos uma pessoa que é saudável na maneira de comportar-se, de falar, de tratar. A nossa família muitas vezes vê em nós apenas um ser que domina, que é o pai ou que é a mãe, mas nunca transmite coisas saudáveis para nós vivermos no dia do amanhã de maneira diferente. Eu quero terminar de dizer para você, veja a beleza da vida em volta de você. Pare, olhe, reflita nas palavras de Jesus. Ele disse certa vez que o Filho do Homem não tinha onde reclinar a cabeça, mas via a vida com uma alegria. Tinha uma vida radiante. Às vezes estamos tão preocupados com o dia do amanhã que não conseguimos olhar para as coisas belas da vida em volta de nós. O Senhor Jesus, certa vez, vendo as aves do céu voando, expressou-se dessa maneira. Despreocupadamente disse que elas não semeiam, não guardam em celeiros, mas vivem uma vida despreocupada e confiante. Olhando os lírios do campo, viu a beleza dos mesmos e disse que nem mesmo Salomão se vestiu como um deles. Pare, pare um pouquinho. Por que está preocupado? Por que está com medo? Ei, se você tem problemas de saúde, muitas vezes que nós estamos sujeitos, cada um de nós, é saúde psicológica, eu quero dizer para você que nós vamos chegar lá nesses assuntos do qual é tão importante para nos compreendermos por que eu estou doente, por que eu tenho medo, por que eu tenho fobia, por que eu tenho estresse, por que eu tenho ansiedade, por que a preocupação me deixa tão doente, por que meus pensamentos me dominam. Tudo isso eu quero compartilhar com você nesse curso. Como eu falei, são 12 capítulos desse curso, e nós estamos ainda no primeiro capítulo, no qual temos as primeiras informações para você, e nós gostaríamos que você continuasse conosco compartilhando, até nós terminarmos. Jesus sempre demonstrou controle do eu. Quando foi preso, na sua condenação, na caminhada até o Calvário, e mesmo lá na cruz, já crucificado, manteve-se como senhor da situação, chegando ao ponto de perdoar os que lhe escarneciam e injuriavam. Se nós aprendemos com Jesus, olharmos para o seu caminhar, a nossa vida emocional dará um salto para a qualidade de vida. Você quer isso? Eu sempre sonhei com isso. Eu sempre quis isso. Aprendi com o sofrimento. Aprendi com a tristeza. Aprendi principalmente com a palavra de Deus. Mas também aprendi com a ciência. Como viver nesse mundo aqui, sem preocupar com a morte. Sem preocupar com o amanhã. Sem preocupar com o bem-estar. Sem me preocupar com vida financeira. Ou seja, eu digo isso, não se preocupar com uma forte doentia, que muitas vezes não conseguimos dormir, porque essas coisas que estou citando aqui, e outras mais, elas adoecem a nossa consciência, a nossa mente, é uma mente doentia, chega ao ponto de até perdermos a esperança da vida. E por isso chega o ponto que muitas pessoas que estão tão doentes nesta área emocional ou psicológicas, que elas chegam ao ponto de suicidar-se. Mas não foi para isso que Deus nos criou. Não foi para isso que Deus nos fez. Para nós mesmos tirarmos a própria vida, que é tão bela, que é tão maravilhosa, que depois que o homem perde a vida, depois que todo ser que morre jamais vai voltar a viver. Eu estou falando da vida biológica. Mas existe outra vida, além da vida biológica, a vida espiritual, do qual também talvez seja mais importante que a vida biológica, que precisamos viver essas duas vidas nessa maneira saudável e consciência de que não temos medo de viver. Amém? Que Deus te abençoe, que o Espírito Santo dê graça cada dia. Amém? Muito obrigado. Amém. Eu vou orar um pouquinho e pedir que você também creia que oração, você pode orar aí, na tua casa, no teu lugar. Eu já disse certo dia, aqui mesmo, que para me orar, não precisa ser religioso.
Qualquer pessoa que busca Deus, a Bíblia diz que Deus se deixa achar pelos que o buscam. E se você, o que é oração? É uma conversa que temos com o Senhor. Falamos com Deus. Oração é diferente de reza. A reza nós falamos daquilo que está escrito, mas a oração é o que está na nossa mente. Por isso, a nossa oração é tão importante para Deus quando nós falamos duas palavras, mas que vem de uma consciência que alguém está nos ouvindo e vai responder o que falamos. Amém? Pai, muito obrigado, Senhor, por esse momento. Obrigado por Jesus. Obrigado pelo Espírito Santo. E qualquer pessoa, Senhor, que possa estar compartilhando conosco nesta noite, que ela venha ser abençoada, Senhor, pela tua presença. Nesta casa, neste lar, nessa família, que faz presente, Senhor. Se tem alguém doente, Senhor, que tem procurado os psicólogos, psiquiatras, tem gastado, Senhor, recursos, dinheiro, que muitas vezes nem tem, mas que o teu Espírito Santo, Jesus, venha ajudar essa pessoa aos termos desse curso, Senhor. Dizer muito obrigado, Jesus, pelas informações que eu recebi e posso viver feliz nesse mundo agora. Amém. Deus abençoe. Segunda-feira estaremos aqui de volta. Amém? Obrigado. Aqui termina o capítulo 1, Mateus. Vamos começar o capítulo 2.